Bem-vindo, bem-vinda à nossa revisão TRT São Paulo. Vamos dar continuidade à matéria de Direito do Trabalho. Nossa segunda parte aqui de Direito do Trabalho, nessa revisão. Estamos passando por diversos pontos da matéria. Já falei no vídeo anterior que é uma matéria que dá para gabaritar, uma matéria que a FCC mantém um padrão de cobrança. Só tome cuidado para não cair em casca de banana, né? No mais, se você estudou, se dedicou, é tranquilo fazer essas questões dentro da prova. Combinado? E aqui estou para te ajudar a chegar mais rápido ao gabarito com mais segurança. Isso que é o mais importante, né? Então, vamos para os nossos slides, para as nossas questões aí sobre direito do trabalho, tá bom? Bora lá. Vamos então para a nossa segunda parte, né? E a parte final de direito do trabalho. Deixa eu só dar um recado antes de a gente começar. No canal aqui, eu vou deixar a descrição do vídeo. Nós temos uma revisão por mapas mentais de direito do trabalho. A gente praticamente passou por quase todo o edital. Então, eu vou deixar aqui como complemento para você estudar, para você revisar. Foi a revisão para o TRT 15, que é a mesma banca, FCC. Então, dá tranquilo para você revisar também por esse vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Bora lá. O restaurante Sabores está em fase de expansão e contratou Albano como auxiliar de cozinha em regime de tempo parcial. Esse é o nosso ponto, né? O nosso tema da questão. Visando atender o movimento durante horários específicos do dia. O contrato de trabalho firmado entre as partes prevê jornada de 26 horas semanais. Considerando o número de horas semanais pactuadas e de acordo com as previsões legais que regem o trabalho de tempo parcial, Albano. Lembrando, regime de tempo parcial sofreu com a reforma trabalhista. Um dos pontos é que antes era até 25 horas, agora até 30 horas semanais. Será considerado tempo parcial, ok? Antes não podia horas extras, agora pode, desde que o contrato seja até 26 horas semanais. Aí aqui eu posso ter horas extras. Passou disso, mais de 26 horas semanais, é vedada horas extras, tá? Então, isso é um ponto importante aí para vocês relembrarem. Bora para as questões. Poderá fazer até 8 horas suplementares semanais, que serão pagas com adicional de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal. As horas extras sempre serão pagas com no mínimo 50% de adicional, tá? Isso é regra. Contudo, todavia, quando eu falo de regime de tempo parcial, o limite de horas extras é de 6 horas semanais e não 8, ok? Então aqui, gabarito falso aqui, essa a assertiva. Receberá o salário proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Perfeito. Por quê? Eu tenho uma jornada diferenciada. Ou seja, eu trabalho menos tempo. Se eu trabalho menos tempo, eu vou receber menos. Contudo, todavia, a base de cálculo vai ser o valor da jornada integral, tá? Então, eu posso receber menos que o salário mínimo no regime de tempo parcial? Posso, desde que a minha hora seja o valor do salário mínimo, ok? Porque a jornada é reduzida, então não faz sentido você trabalhar 4 horas e o seu colega trabalhar 8 e você receber pelas 8 horas, né? Então, aqui a gente pode usar um pouquinho do bom senso. Terá direito a um período máximo de férias anuais de 20 dias, sendo vedada a conversão de 1/3 do período das férias a que tiver direito com abono pecuniário. Lembrando que aqui a conversão de 1/3 em abono pecuniário quer dizer a venda das férias. Não confunda com o terço constitucional.
ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a reforma trabalhista permitida a venda de 1/3 das férias. Quanto ao período, aqui é 30 dias. Aplica-se a mesma regra do empregado comum. Inclusive, sabe aquela tabelinha diferenciada que existia de acordo com a jornada em tempo de regime parcial? Pois então, ela não existe mais para o regime de tempo parcial do empregado urbano. Existe lá no direito doméstico. Direito doméstico, a tabela é diferenciada. Aqui não. Aqui igualou o artigo 130 e aí você vai aplicar 30 dias e vai aplicar a regra do artigo 130, a regra lá que a gente aprendeu, se você não assistiu ou não lembra, né? A regra dos 6 e 9, tá? Se você não assistiu, volta lá na primeira aula que a gente trabalhou, acho que foi a segunda questão da nossa revisão, a gente trabalhou a regra dos 6 e 9 para você memorizar o artigo 130, tá certo? Então aqui é falsa, né? Essa aqui é totalmente falsa. Esse é o nosso gabarito. Bora lá. Aqui eu trouxe para vocês algumas jornadas, né? A jornada normal, de 8 horas e 44 horas semanais. Turno ininterrupto, cuidado, é 6 horas e 36 horas semanais, tá? Não vai confundir lá com a do bancário, que é de 30 horas. 8 horas diárias pode ter no turno ininterrupto? Pode, desde que seja celebrado por ACT e CCT. E aí, a sétima e a oitava hora não serão consideradas horas extras, tá? Isso aqui não é hora extra, segundo o entendimento criticado aí do TST. Mas não é hora extra, é hora normal, perfeito? Aqui não tem aqui não tem um adicional de 50%. Lembre-se disso, porque é entendimento simulado e a banca tem adorado aí as súmulas e OJs. Regime de tempo parcial, então, como eu falei para vocês, até 30 horas, 100 horas extras. Até 26 horas semanais, com 6 horas extras semanais. Perfeito? Jornada 12 por 36. Cuidado aí, tá? A reforma trabalhista trouxe algumas alterações, inclusive discutidas quanto à inconstitucionalidade, mas o STF já bateu o martelo. A jornada 12 por 36 é válida, inclusive as alterações feitas pela reforma trabalhista. Pode ser fixada por acordo individual escrito, é uma das alterações feita, e a remuneração pactuada já compensa os feriados e as prorrogações do trabalho noturno. Então, se eu tenho lá uma jornada das 19 horas até as 7 horas da manhã, você lembra que a jornada de horário noturno é das 22 horas às 5 horas da manhã. Neste período aqui, eu tenho 20% do adicional. Só que a minha jornada foi praticamente toda no período noturno. Então, quando eu ultrapasso aqui, ó, essas 2 horas, aqui até as 7 horas, essas 2 horas também vai incidir o adicional. Isso é a regra do empregado urbano. Na jornada 12 por 36, essas 2 horas aqui, esse adicional já está compensado na remuneração do empregado, tá? Então a gente não conta aqui esse adicional na prorrogação do trabalho noturno. Cuidado com isso, entendimento simulado também e alteração da reforma trabalhista. Bancários, aqui são as jornadas especiais. Isso aqui provavelmente, se cair, vai cair para analista judiciário e oficial de justiça, né? Ok? Então dê uma atençãozinha aí quanto aos jornalistas, músicos, telefonistas, mineiros, aprendizes, ó, 6 horas diárias. Mas eu posso ter 8 horas diárias no aprendiz? Posso, professora. Quando? Quando eu incluir teoria e prática. Aí eu posso ter 8 horas diárias, ok? Bora lá. Carlino trabalha em uma empresa localizada em uma área de difícil acesso, sendo que, por inexistir transporte público disponível em todo o trajeto até a empresa, a empregadora fornece
um ônibus para levar e trazer os empregados. Os trajetos de ida e retorno têm duração, cada um deles, de 1 hora. O tempo despendido por Carlino nesses trajetos, conforme o que estatui a CLT. Gente, isso aqui é questão batida, certa, e eu não sei ainda, eu acho que deve ter um nível de erro muito grande para a banca continuar cobrando isso. Porque não é possível que cobre uma coisa tão clara e tão comentada aí após a reforma trabalhista. A reforma trabalhista acabou com as horas in itinere, ou seja, as horas de percurso. Então, aqui, na regra anterior, nós tínhamos que, se eu não tenho transporte e o empregador garante esse transporte para eu de casa e casa-trabalho, essas horas eram computadas na jornada de trabalho. Então, se a minha jornada era de 8 horas, eu levava 2 horas para chegar, 1 hora para ir, outra hora para voltar, eu efetivamente trabalhava o quê? Só 6 horas, tá? Mas isso aqui, ó, esquece. Não existe mais as horas de percurso, as horas in itinere. Mesmo que o empregador conceda o transporte, mesmo que não exista transporte público coletivo, mesmo que o lugar seja de difícil acesso. A banca vai trazer todos esses elementos, que era o que classificava as horas in itinere do regime anterior, mas o que eu quero que você lembre, não existe mais horas de trajeto, ok? Você começa a contar a sua jornada na hora que você senta a sua bundinha e passa o cartão lá, né? Registra o cartão, passa coloca a sua bundinha aí para trabalhar, tá? Efetivamente no posto de trabalho. É isso a redação. Na prática, professora, mas não interessa a prática aqui pra gente. O que interessa aqui é a legislação, é a transcrição do dispositivo da CLT que foi alterado pela reforma trabalhista, ok? Eu preciso alertar que essa é a regra, mas pode haver exceções. E aí nós temos 2 exceções e que nenhuma banca até então cobrou. Eu estou torcendo para que cobre, que só você vai acertar, tá bom? Então vamos lá. Para 2 exceções. Vou colocar aqui, ó. A primeira, ACT e CCT. Se a ACT e CCT trouxerem que a hora de percurso será computada na jornada do empregado, beleza, é válida. Até porque é mais vantajoso para o empregado e foi negociada entre as partes. Não há nenhum prejuízo, não é um direito de ordem cogente, né, que deve ser regulado por lei, então não tem problema. A ACT e CCT podem trazer as horas in itinere. Perfeito? A segunda exceção, mineiro. O mineiro é da boca da mina até o efetivo posto. Aqui eu tenho uma contagem de horas de trajeto, tá? Então, da boca da mina até a hora em que ele vai efetivamente iniciar seu trabalho, eu tenho as chamadas horas in itinere e serão computadas na jornada. Então, o mineiro, com exceção do mineiro, quando ele chega, bate lá seu pontinho, ele vai até o seu ponto de efetivo de trabalho. Esse período aqui vai contar, tá? Esse período de percurso. Essas são as 2 exceções que as bancas não têm cobrado. Então, por regra, se ela não falar em ACT, CCT, não falar em mineiro, o que você vai fazer? Começou a ler as horas de percurso, o empregador concedeu transporte, você vai direto na questão de que não, aqui ó, não será computada a jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Não tem nem que olhar as demais. Você vai direto. Não é tempo à disposição. Se não é tempo à disposição, não é computada a jornada de trabalho. Tá? Porque jornada de trabalho é o quê? Efetivo
Trabalho, tempo à disposição. Isso é jornada de trabalho, ok? E eu trouxe aqui para vocês o dispositivo. Vocês vão ler, pelo amor de Deus, vão ler e que não dá para errar esse tipo de questão. Fica aí uma tarefinha para vocês verem. E olhem, efetiva ocupação do posto de trabalho. Não é tempo à disposição, não será computado na jornada. E não importa o meio de transporte, tá? Qualquer meio de transporte. Caminhando, cantando, seguindo a canção, enfim, tá? Então, cuidado aí com esse artigo 58, parágrafo 2º, porque ele é fácil e eu não sei por que as bancas têm esse fetiche aí por esse dispositivo, porque está em toda a prova. Bora lá. A empresa Coração Limitada possui 4 empregados que, por escolha própria, permanecem nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, após o término da jornada diária do trabalho. Aqui fica claro que a banca está pedindo o artigo 4º da CLT. Ela tem um rol, que eu sei que você sabe, que você já deve ter memorizado. Então aqui fica claro, por quê? Porque por escolha própria dos empregados, tá? Aí nós temos aqui, a Camila participa através do seu celular particular toda quinta-feira de missa da igreja. Culto. Coralina descansa 30 minutos de segunda a sexta-feira na área de descanso própria da empresa antes de se deslocar para a sua faculdade. Vejam que aqui já terminou, já extinguiu ali a jornada diária da pessoa. Ela está ali por vontade própria. Catarina, estudante de Direito, permanece durante 1 hora, 2 vezes por semana, na sua estação de trabalho, estudando antes de se deslocar para a faculdade. E Carlos, apesar de não ser obrigatório, diariamente, antes de ir embora, realiza a troca de roupa social de trabalho por uma roupa casual ou esportiva. Então vejam que nada disso aqui é obrigatório e que as pessoas utilizam a empresa por interesses particulares, né? É mais fácil ela descansar um pouquinho antes de ir para a faculdade do que já ir direto para a faculdade. Então, são opções dos empregados e nada foi imposto pela empresa. Então, a gente não pode chamar de tempo à disposição. Perfeito? Considerando que as chefias imediatas de cada empregado concordam com a permanência deles nas dependências da empresa, de acordo com a consolidação, apenas nas hipóteses de Catarina e Carlos, esse tempo será computado? Não, gente. Aqui nenhum tempo será computado. A questão ficou bem redondinha, deixando claro, por escolha própria. Aqui, ó. Deixa eu até trocar aqui de caneta para gente, para ficar bem tranquilo aqui a questão, ó. Por escolha própria, por atividades particulares, ó. Atividades particulares. A permanência na empresa, em nenhuma delas houve obrigatoriedade. Então, eu não tenho tempo à disposição. Gabarito aqui, em nenhuma hipótese. Esse tempo será computado como período extraordinário de trabalho. Gabarito letra B. Vamos dar uma olhadinha no artigo? Por não se considerar tempo à disposição, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos. Aqui ainda houve, no exercício, ó, após o término da jornada diária. Então, é pós-jornada. Então, eles cumpriam a sua jornada e utilizavam as dependências da empresa para outras atividades. Aqui, ó. Quando o empregado, por escolha própria, busca proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas, por exemplo, uma chuva, uma forte tempestade, bem como para adentrar ou permanecer nas dependências para exercer atividades particulares. Aí nós temos aqui as práticas religiosas, o descanso, o estudo, troca de roupa ou uniforme. Cuidado, por quê? Porque se houver obrigatoriedade, aí esse tempo será computado.
tá? Se a empresa exige que ele troque, por exemplo, normalmente esses frigoríficos, né? Você usa uma roupa especial. Então, exige-se que retire a roupa de trabalho, até para efeitos de higienização. Também no caso de poeira, agentes químicos. Então, nessas situações, o tempo que a pessoa leva para trocar de uniforme será computado na jornada de trabalho. E aí, se ultrapassar o horário normal, será computado como jornada extraordinária, tá bom? Então, memorize aí as situações do artigo 4º, parágrafo 2º. A Lei 13.467, a reforma trabalhista, fortaleceu as negociações coletivas e prevendo a prevalência do negociado sobre o legislado. Estabeleceu que são válidas as cláusulas de convenções de acordo de trabalho que estipulem. Então, aqui nós vamos falar do artigo 611-A, que é a parte do negociado sobre o legislado. Em contraposição, nós temos o artigo 611-B, que são as cláusulas objetos de vedações para serem negociadas por instrumento coletivo. Você vai ler e vai ver que muitas delas é praticamente o artigo 7º da Constituição. Se você já memorizou o artigo 7º, não vai ter dificuldade para memorizar o artigo 611-B. Perfeito? Bora lá. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho e Emprego. Perfeito. Apesar de criticável, há uma prevalência do negociado sobre o legislado. Você vai ver lá no artigo 61, eu acho que é 61. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para não passar o artigo errado para vocês. Espera aí. Não, pessoal, é o artigo 60, tá? Aqui, o artigo 60 vai nos dizer que em atividades insalubres eu preciso de licença prévia. Para o quê? Para que haja horas extras. Se a minha atividade é insalubre, eu preciso de licença prévia para exercer horas extras. Ponto. Isso é o que diz o artigo 60. Mas aí vem o artigo 611-A e diz que eu posso dispensar essa licença, tá? Ou seja, em atividades insalubres, pode haver o trabalho extraordinário sem a necessidade de licença prévia, desde que haja ACT ou CCT prevendo essa dispensa, tá bom? Artigo 60 da CLT. Dia de concessão de repouso semanal remunerado, sendo vedada a pactuação em relação à redução de seu valor. Aqui, pessoal, a concessão de repouso semanal remunerado, você sabe que é preferencialmente aos domingos. Certo? E o trabalho realizado aos domingos, ele precisa de uma autorização. Legal. Então, essa é a regra. ACT ou CCT não pode alterar o dia de concessão do repouso semanal remunerado. Quanto à vedação aqui da pactuação da redução do valor, está correto, tá? Remuneração, você vai ver lá no artigo 7º, como eu falei, preferencialmente aos domingos, e neste caso, não pode alterar essa data estipulada. Artigo 7º da Constituição Federal, combinado com o artigo 611-B. Então, é falso. Não pode. A redução do número do dia de férias devidas ao empregado. Embora o número de dias de férias não esteja lá no artigo 7º, o artigo 7º traz direito a férias com o acréscimo de 1/3. Então, você vai correlacionar que as regras gerais de férias, até porque são regras de descanso, são regras de proteção contra acidente de trabalho, nós não poderemos negociar por meio de instrumento coletivo, tá? Você vai ver isso aqui
lá no artigo 7º e no artigo 611b. É falso. Eu não posso reduzir o número de dias de férias. Valor nominal, época de pagamento e parcelamento do 13º salário. O 13º salário é intocável. Então, se ele é intocável e está lá no artigo 7º, eu vou usar o artigo 611b. Eu não posso negociar, tá? Nem o valor nominal, que é o que está lá no artigo 611b, o parcelamento está previsto em lei e a época de pagamento também, ok? Então, gabarito falso. Quanto à época de pagamento, pessoal, aqui a gente não pode ser tão rígido, porque você sabe que o parcelamento será em 2 vezes, pagos entre fevereiro e novembro. Então, o que pode ser estipulado dentro da ACT e CCT? Algum parcelamento aqui, né? Estipulação de meses dentro daquele previsto pela legislação, tá bom? Então, de qualquer forma, esse item está incorreto, porque o valor nominal, com certeza, não pode ser negociado. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite de 20 minutos. Pessoal, eu vou só apagar para a gente ficar mais limpo aqui, tá? Ó, só para ficar melhor para a gente trabalhar. Aqui é V, F e F, né? F também, tá? Aqui, dia de concessão, redução do número de férias, não. O valor nominal, também não. Intervalo entre a jornada, respeitado o limite mínimo de 20 minutos para jornadas superiores a 6. Jornadas superiores a 6, a gente tem aqui um intervalo de 6 horas, nós temos um intervalo de 1 a 2 horas. E a reforma trabalhista estabeleceu que esse horário mínimo de 1 hora pode ser de 30 minutos. Por meio de quê? ACT e CCT, tá? Mas tem que respeitar 30 minutos e não 20. Falso. Aqui também. Regime de sobreaviso. Aqui nós estamos dentro da jornada. E o sobreaviso, querendo ou não, ele é uma flexibilização da jornada. Porque eu não estou efetivamente trabalhando, eu estou em tempo à disposição. Por não ser efetivo tempo de trabalho, o legislador autorizou a ACT, né, e CCT que estipulasse regras sobre o sobreaviso, tá? Então, pode sim estipular regime de sobreaviso aí por instrumento coletivo que vai prevalecer ao que a lei estipula, tá bom? Então, verdadeiro. Troca do dia de feriado. E aí? Por regra, o feriado, ele não deve ser trabalhado, né? Mas a gente vê por ACT e CCT já que é uma coisa bem normal de os feriados serem trabalhados e a pessoa folgar em outro dia. Tecnicamente, o legislador não vê problema nisso, até porque tem a questão econômica, né? Nos feriados é que há um maior capital de giro, ainda mais em cidades turísticas. Então, ele manteve essa autorização por ACT e CCT da troca do feriado com folga em outro dia, ou seja, pode trabalhar no feriado com troca do dia de feriado em outro dia, tá certo? E aí não há um pagamento em dobro. Lembre-se que trabalho em feriado, pagamento em dobro. Mas se houve folga compensatória, então não há que se falar em trabalho em pagamento em dobro. Verdadeiro. Enquadramento do grau de insalubridade. Item bastante criticado, acho que a gente até trabalhou aqui na nossa revisão, tá? Verdadeiro, pode. ACT e CCT pode estipular esse enquadramento do grau de insalubridade. O que ela não pode é fazer o quê?
O enquadramento é mínimo e o pagamento vai ser 5%. Ela não pode mexer no adicional, tá? O adicional ela não pode mexer, mas ela pode mexer no enquadramento. Pode dizer se é médio, mínimo ou máximo, que automaticamente vai alterar, né, o adicional, porque eu tenho um mínimo aqui de 10, 20 e 40%. Se o empregado recebe aí um, um adicional de 20% por estar no grau médio, aí vem a ACT e CCT e estipula, não, o grau é mínimo. É claro que ele vai receber valor inferior. A tendência e o que se buscou com a prevalência do negociado é o quê? É melhorar as condições. Então, se é médio, 20%, a ideia é que a ACT, o CCT, brigue, lute para que seja aumentada, né, esse grau de insalubridade, esse enquadramento, tá? Mas, na prática, não vai cair para a sua prova. O que vai cair para você é a literalidade do artigo 611-A. Então, leia, releia até memorizar. Porque se cair, é uma questão fácil e você não pode errar. Se quiser ser aprovado, você não pode errar esse tipo de questão, porque vem caindo demais, vem despencando em provas. Então, você já tem que ter esse rol de atividades na sua veia, no seu DNA, tá bom? Então, temos aí como gabarito essas aqui falsas e a primeira e as demais verdadeiras. Trouxe aqui para vocês o mapa mental para vocês darem uma lida sobre negociação coletiva, as formalidades. Faz tempo que a banca não cobra isso, mas vamos prevenir, né? Tá? Cuidado com o quórum de aprovação. Nós temos aí 2/3 e 1/3 na segunda convocação. Registro de vigência, 8 dias e entra em vigor 3 dias depois do depósito. Prazo de vigência da ACT e CCT, 2 anos, vedada a ultratividade, ou seja, passados esses 2 anos, encerra, cessados os efeitos, tá? Cessa os efeitos. Então, o que era previsto deixa de ser previsto aí na ACT e CCT, e aí encerra-se o prazo de vigência da ACT e CCT. Aí tem que fazer uma outra com prazo máximo de 2 anos. Pode prorrogar? Pode, desde que seja prorrogado dentro desse período de 2 anos. Pode revisar, pode denunciar, cancelar essa ACT. Então, essas regrinhas aí você vai encontrar lá na CLT. A banca não tem cobrado muito, mas eu trouxe aí pelo menos as formalidades. Cuidado com a ultratividade. Inclusive, o STF declarou a nulidade da súmula que permitia, né, a ultratividade. Então, memorize. Vedada a ultratividade. Perfeito? Isso foi feito com a reforma trabalhista e o STF ratificou essa vedação. Acordo coletivo, qual é a diferença? Acordo, eu tenho empresa versus sindicato dos trabalhadores. O sindicato dos trabalhadores está sempre representando a classe em ACT e CCT, ok? Sindicato dos trabalhadores está sempre, 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 sempre. No caso da convenção, nós temos 2 sindicatos. O sindicato dos trabalhadores e o sindicato econômico, né? Patronal, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês o artigo 611-B, que são as cláusulas vedadas. Você vai encontrar lá que é uma equivalência ao artigo 7º, mas essas situações aqui, ó, número de dia de férias, medida de proteção legal das crianças e do adolescente, liberdade de associação, por quê? Porque essa liberdade de associação está lá no artigo 8º. Definição legal sobre os serviços e atividades essenciais, está na lei de greve. E tributos ou outros créditos de terceiro. Então, você vai acrescentar, além do artigo 7º, esses direitos. E a prevalência do negociado sobre o legislado está lá no artigo 611. E está aqui, tá? Lembrando que é um rol exemplificativo. Vai depender do caso concreto que seja realizada aí a análise para ver se prevalece ou não o negociado sobre o legislado. Cuidado com o tema 1046, que vai dizer que é permitido o negociado sobre o legislado,
para direitos relativamente indisponíveis, ok? E esses do artigo 11 são direitos absolutamente indisponíveis. Então, eu posso negociar desde que relativamente indisponíveis, tá? É o tema 1046 do STF. E aqui foi o que a gente falou, né? A insalubridade aqui, ó, o enquadramento e a prorrogação de jornada sem licença prévia. Cuidado aí com essas duas situações. Estão em caixa altas, porque cai bastante e vocês acabam errando, tá bom? Duílio trabalha como engenheiro de manutenção em uma empresa multinacional na cidade de Campinas. Em razão de reestruturações realizadas, a empresa decidiu transferir Duílio definitivamente. Aqui são palavras que a gente vai circulando de acordo com o que você já vai presumindo que a banca quer, tá? Para sua recém-inaugurada unidade de Manaus, em razão de necessidade de serviço, para garantir uma manutenção eficiente na nova planta industrial. Ponto. O contrato firmado por Duílio prevê a possibilidade de transferência. Contudo, ele é casado e tem 2 filhos. Em idade escolar, e sua esposa é empregada de uma outra empresa, estando prestes a ser promovida. Considerando a situação e de acordo com as previsões legais, a transferência de Duílio, mesmo havendo previsão contratual. Pessoal, aqui se tem o cumprimento dos requisitos para o jus variante. O que é jus variante? É o direito do empregador de alterar o contrato. Por regra, a transferência ela depende da anuência do empregado. Mas se eu tenho no contrato previsão de possibilidade de transferência, essa anuência é dispensada. Esse é o primeiro requisito que você vai olhar dentro da questão. O segundo requisito é isso aqui, ó. Necessidade real do serviço. Se eu tenho esses 2 requisitos, eu posso transferir independente da vontade do empregado. Ele pode ter uma esposa, pode ter 5 filhos, 10 filhos, não importa. Ele será transferido. E aí um outro ponto que você deve observar é se ela é definitiva ou provisória. Por quê? Se ela for provisória, ele vai ter direito ao adicional de 25%. Compreenderam? São esses 3 elementos que você vai observar quando a questão te cobrar sobre transferência. Vamos para as assertivas? Depende de concordância do empregado? Não. Por quê? Porque tinha previsão no contrato e existia real necessidade de serviço. Só poderia ser exigida pela empresa se Duílio não tivesse dependentes. Não tem nada a ver. Dependente de quantos dependentes ele tem, não importa. É válida porque está justificada por necessidade de serviço. Me parece a correta. Mas vamos lá. É permitida, mas a empresa deve custear as despesas de mudança e pagar um adicional de 25%. Não vai pagar o adicional, por quê? Porque a transferência é definitiva. Vai pagar as custas de mudança? Vai, inclusive da família inteira, tá bom? Letra E. É inválida, pois a situação familiar concreta, filhos com idade escolar, prevalece sobre. Não prevalece, tá? Gabarito letra C. Aqui eu deixei para vocês como leitura, tá? Principalmente transferência, tá, gente? Aqui, ó, os requisitos, tem que ter mudança de domicílio, anuência do empregado e necessidade real de serviço. Essa anuência, como eu disse para vocês, ela vai ter exceções, que é essa aqui, ó, independe da anuência, cargo de confiança, natureza do contrato, como a gente viu no exercício, extinção do estabelecimento e, se provisória, por necessidade de serviço, teremos um adicional de 25%.
Leiam aqui as alterações ilícitas, lembrando, a reversão ao cargo anterior, lá prevista no artigo, seria, na verdade, essa situação seria desprover um cargo, né? Então você recebeu uma promoção, estava no cargo de gerência, e aí o empregador disse, não estou gostando, volta para o teu cargo anterior. Neste caso, independente do tempo, tá? Independente do tempo de exercício da função. A gratificação não se incorpora. Ou seja, saiu da função, perdeu a gratificação. Pode ter ficado 20, 30, 40, 50 anos ali, tá? Perdeu a função, perdeu a gratificação. Independente do período, independente do motivo. Com ou sem motivo, se você saiu da função, você perdeu a gratificação. Cuidado com isso. E aqui tem outras situações em que é autorizada as alterações lícitas, né? Que a gente chama de jus variante ordinário. Perfeito? A alteração aqui, os requisitos, a invalidade, o que acontece, e de experiência, né? O contrato de trabalho de experiência. Faz tempo que a banca não cobra isso. Lembrando que o prazo máximo é de 90 dias, prorrogável uma única vez dentro desses 90 dias, e para qualquer atividade ou relação de emprego. Tá? É porque as partes vão se conhecer, né? Saber se o empregador paga no dia certo, se o ambiente não é tóxico, e o empregador vai ver se o empregado não chega atrasado, tem disciplina, assiduidade, consegue executar com presteza, né, a atividade, então é mais para se conhecer. A CLT não exige forma solene, mas na prática é bom ter pelo menos uma anotação na CTPS de que o contrato é por experiência, tá certo? Vamos lá, mais uma questão aqui. Diante de alguma causa específica, não obstante o contrato de trabalho permaneça em vigor, pode ocorrer sua interrupção. Aqui a gente já sabe que a gente vai falar dos efeitos do contrato de trabalho, que acarreta a inexecução provisória da prestação de serviço sem que deixe de ter eficácia outras cláusulas contratuais, entre as quais o pagamento do salário. Nesse sentido, o legislador autoriza expressamente que o empregado deixe de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Quando a gente fala de interrupção contratual, nós estamos falando do quê? Sem trabalho, mas inclui salário. Se é de interrupção. Agora, se fosse diferente, suspensão, nós teríamos sem salário e sem trabalho. O S aqui, tá? Esse é o mnemônico aí para vocês não caírem em casca de banana. Vamos lá para os dispositivos. Letra A, pelo tempo máximo de uma semana, não tem nada de uma semana de um ano, tá, gente? Lá o artigo vai disponibilizar sempre por dias. A maioria dos casos por dia ou por tempo necessário. Não tem prazos assim, uma semana por ano, não, nada disso, tá? Então, nem vou terminar de ler aqui. Por 2 dias, no período de 12 meses, para acompanhar filho de 1 ano em consulta médica. Tudo errado aqui, tá? Não são essas datas, a gente vai ver aqui, ó, eu trouxe para vocês. Aqui, ó, o resuminho aqui para facilitar. Quando a gente fala de filho, eu vou falar até 6 anos e de 1 dia aqui, tá? 1 dia e 6 anos. Pelo tempo necessário para acompanhar a esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período de gravidez. Eu vou só dar uma limpa aqui, pessoal, para ficar mais tranquilo de a gente resolver, tá? Pelo tempo máximo de uma semana, não tem nada disso.
Por 2 dias, não, e não é de até 1 ano. Pelo tempo necessário, me parece o gabarito correto, tá? Está lá no artigo 471. Por até 4 dias, não tem 4 dias lá na nossa lista, a gente já vai rever, tá? Em caso de realização de exames preventivos, não, são 3 dias. Não tem 4 dias, tá? Na nossa lista. Por 2 dias, em caso de doação voluntária de sangue, não. É 1 dia. Perfeito? Então, aqui, gabarito, letra C. Já estava aparecendo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como eu disse para vocês, isso aqui é para vocês memorizarem. Veja, 1, 2, 2, 3, 5. E aí, pelo período necessário, tá? Então, deem uma lida aí. Eu acredito que vocês já tenham grande parte desse dispositivo memorizado, pelo excesso de questões que eu sei que vocês estão resolvendo. Cuidado com a interrupção, a diferença entre as duas. Os efeitos, né? E aqui na suspensão, gente, cuidado com o acidente de trabalho e serviço militar. Porque, embora seja caso de suspensão e não tem contagem de tempo de serviço e nem recolhimento de FGTS, nessas duas situações, na suspensão eu vou ter FGTS e vou ter tempo computado. Tá? Exceção, então a banca gosta. Cuidado com isso. E aí deem uma lida nas situações e no efeito. Eu acho que aqui tá trocado, ó. Na verdade o efeito é aqui e a hipótese é aqui. Eu vou trocar para vocês esse mapa mental, tá? Quando vocês baixarem os slides já vai estar certinho. Então, pessoal, vamos fazer uma pausa aí, porque a gente já está estourando muito tempo. Então, vamos dar uma relaxada, toma uma água, estica o braço, né? Estica aí, faz um alongamento e voltamos na próxima parte, na parte 3, e aí a gente finaliza os temas da nossa revisão TRT São Paulo para o próximo domingo, tá certo? Espero no próximo clique, na próxima aula. Até mais, até breve.